O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentam Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve apostadores, salve apostadoras, amantes do tênis. Estamos chegando com a edição número 31 do Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro com apoio oficial da Pinnacle. Tênis Cast retomando, esquentando as turbinas depois da volta do tênis após a parada por conta da pandemia de Covid-19. Já tivemos a edição passada com o Thiago Meirelles analisando tudo sobre o WTA de Palermo e hoje tem as análises do WTA de Praga na República Tcheca e também do torneio novo no calendário, o WTA de Lexington, nos Estados Unidos. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo, como sempre, para mais um Tênis Cast, Thiago Meirelles. Fala, Thiagão, tudo certo por aí? Fala, Rodrigão, beleza? Estamos aí para mais uma semana de Tênis Cast. Que coisa boa gravar 2 Tênis Casts na sequência, uma semana após a outra, como a gente se acostumou durante as mais de 30 semanas já desde 2019. Vamos falar um pouco do que a gente viu do WTA de Palermo e também um pouquinho da projeção para essa segunda semana de retorno do tênis. 2 semanas seguidas há quanto tempo, hein? Nem eu me lembro mais quando nós tivemos 2 semanas seguidas de tênis profissional rolando pelo mundo e, consequentemente, de Tênis Cast rolando aqui no seu agregador preferido. Estamos em todos eles, hein? Você que curte o Google Podcast, estamos lá. Você que gosta do Spotify, também estamos lá. Você que tem ali o celular da Apple, também estamos no agregador da Apple. E você que prefere o YouTube, também estamos. Aliás, o canal do Trading Like a Pro no YouTube com muito conteúdo para você. Mandar um abraço para a galera que nos ouve em todas as plataformas de podcast. Bom, começando então, Thiago, antes da gente falar sobre os torneios que vão rolar nesta semana, na semana passada, ainda durante a gravação, na verdade, está acontecendo, né? Enquanto nós estamos gravando este Tênis Cast, está acontecendo o WTA de Palermo, na Itália. E eu queria um panorama seu sobre esta volta do tênis pós-pandemia, mais do que os resultados em si, até porque você comenta sobre isso também lá no seu canal do Telegram, mas entender como você viu, como você analisou este retorno do tênis, se estava mais ou menos como você imaginava, se teve alguma grande surpresa. Eu sei que ventou muito lá para o Palermo. Enfim, como é que o Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, enxergou este retorno do tênis profissional após a pandemia do novo coronavírus? Bom, eu acho que não poderia ter sido mais normal do que aconteceu, Rodrigão, porque para a gente que está acostumado a acompanhar esses jogos, essas jogadoras, todos esses profissionais do circuito de tênis na rotina diária, tanto fora da quadra como dentro da quadra, eu acho que a única coisa de diferente, para não dizer que está tudo igual, foi que a gente não tem as meninas e as meninas que levam as toalhas para os jogadores na hora de entre um ponto e outro, né? Os jogadores têm que ir até a placa de publicidade, pegar a toalha e se secar o próprio suor. Fora isso, está absolutamente normal. Inclusive normal, na minha opinião, a performance da maioria das jogadoras, os resultados, o jeito que os jogos se desenrolaram, algumas viradas maravilhosas, como a WTA às vezes nos oferece. Por outro lado, também algumas performances muito decepcionantes. Enfim, para mim, uma semana absolutamente normal de tênis, tanto pré-live quanto live. E falando dentro da quadra especificamente, me chamou a atenção a performance de 2 jogadoras, né? Primeiro da Sasnovich, que é uma jogadora muito competente, mas que, na minha opinião, eu comentei durante a semana inteira com o pessoal, que ela jogou muito acima do nível dela, né? No momento que estamos gravando aqui, ela está classificada para as quartas de final, eu não sei o quão longe ela vai, mas ela jogou muito bem, passou pelo quali e ainda jogou muito ali todo o torneio. E a menina Cocciaretto, que na segunda rodada, depois de passar pelo quali, ainda eliminou a dona Vekit, que era uma das favoritas para o torneio. Então, assim, tá tudo normal, tá tudo muito legal.
Tivemos também as jogadoras se manifestando publicamente no Twitter, caso da Lara Arruabarrena, espanhola, caso da romena Sorana Cirstea, que acabaram até perdendo logo no começo do torneio, mas que elogiaram a organização, que se sentiram muito seguras no torneio e que agradeceram a WTA e a organização do torneio por propiciar o retorno do tênis de uma maneira tão legal. Então, até isso foi bacana, todo mundo com um feedback positivo, o que dá bastante esperança de que as coisas realmente possam ir retomando a normalidade daqui por diante. E era esse o ponto que eu queria entrar contigo, inclusive. Eventualmente dá pra gente imaginar, então, que esse termômetro do WTA de Palermo é um termômetro real, ou seja, que esta normalidade, digamos assim, da competição na Itália vai prevalecer, pelo menos na maioria dos torneios daqui para frente? Essa é a minha esperança, e eu acho que essa é a esperança de todo mundo, na medida que a gente ficou tanto tempo parado, né? Então a nossa esperança é que realmente as coisas voltem, obviamente com um tempo, né? As coisas têm que... Algumas coisas não vão dar certo, não vai ser tudo as mil maravilhas que aconteceu em Palermo. Na verdade, a gente teve o caso da Victoria Tomova, jogadora da Bulgária, que foi diagnosticada com o vírus, apesar de assintomática, ela deu positivo. A organização rapidamente fez questão de isolar ela e tirar ela de dentro da bolha do torneio, e nenhum outro caso foi apontado ali como existente dentro daquela atmosfera do WTA de Palermo. Mas, obviamente, algumas coisas vão dar errado. Vai ter torneio que vai acontecer alguma coisa, né? E talvez não saia tão bacana como saiu na Itália. Ou talvez sim, né? Mas eu acho que a gente tem que estar preparado. Mas a melhor notícia é que, dentro do possível, foi tudo legal, e a esperança para que a ATP volte daqui a pouquinho também consiga seguir os protocolos. Semana que vem tem o WTA já nos Estados Unidos, que já é um local que está um pouquinho ainda complicado, mas vamos ver se vai ser bem sucedido também. Esperamos que sim, para que nós, amantes do tênis, consigamos continuar vivendo as nossas emoções diárias com esse esporte que a gente gosta tanto. Que a gente gosta tanto do tênis, do trading em tênis, das apostas em tênis, aqui do TênisCast. E eu vou confessar uma coisa, hein? Tava com saudades demais de chamar o nosso piloto preferido. O aviãozinho do TênisCast tá de volta. E ele vai sair da Itália e vai lá para a República Tcheca. Olha o aviãozinho aí. Há quanto tempo a gente não levantava voo com esse nosso aviãozinho, hein, Thiago? Chegamos em Praga, na República Tcheca, WTA International, que acontece por lá nesta semana que se inicia. No Saibro, $202 mil em premiação. Sua análise da competição na República Tcheca, Thiagão. Chegamos a Praga, capital da República Tcheca, que é uma nação extremamente tradicional no tênis feminino. Provavelmente uma das seleções mais fortes que joga a Federations Cup, e historicamente neste torneio, que é muito tradicional também dentro do circuito feminino de tênis profissional, as meninas da casa sempre se dão bem, ou na maioria das vezes se dão bem. Eu não vou muito longe, quem nos acompanha sabe meu estilo, que olhar resultados de anos atrás não me diz muita coisa, mas até 3 anos é sempre bacana a gente dá uma revisitada, porque as coisas não mudaram tanto. E eu estou falando isso para o pessoal que está chegando novo na nossa audiência, e tem bastante gente, graças a Deus. E semana passada a gente comentou de Palermo. Palermo não teve edições nos anos anteriores, então hoje vamos falar um pouquinho mais do histórico de Praga e como que a gente monta o raciocínio para fazer uma análise de um torneio aqui da WTA. Quando a gente olha 2017, 2018, 2019, a gente tem campeãs Mona Barthel, Petra Kvitova e Jili Teichmann, né? Apesar das nacionalidades bem diferentes, aí uma alemã, a Kvitova da República Tcheca e a Teichmann suíça, nas quartas de final, semifinal e final, teve muita gente da República Tcheca. Eu estou falando ainda aí da Kristina Pliskova, estou falando da Muchova, estou falando da Strikova, estou falando da Siniakova, estou falando de um monte de ovas que vem lá da República Tcheca e que sempre fazem boas campanhas aí. E eu não vejo motivo para não acontecer de novo. Esse é o primeiro recado.
É legal, na análise que a gente fez aqui, ver o nome da Bia, né? A nossa Bia Haddad Maia, que, se Deus quiser, consegue voltar para o tênis ainda em 2020, mas ela fez quartas de final em 2017 aí, né? E acabou perdendo justamente para Cristina Pliskova, que fez final naquele ano. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê Pauline, a gente vê Corpati, a gente vê a própria Bernarda Pera e a gente vê a italiana Camila Giorgi, que está jogando em Palermo e muito bem, e vê também a Karolina Muchova, que é, para mim, a melhor dessas meninas da República Tcheca da nova geração. Todas elas, maioria delas, na verdade, estiveram em Palermo e estarão em Praga para um torneio que volta naquela sequência que a gente está acostumado, né? Um lote de jogadoras, vamos dizer assim, faz uma caminhada de 2 ou 3 circuitos mais ou menos junto, e é isso que vai acontecer aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção quando for analisar os jogos do WTA de Praga é jogadoras que já pegaram algum tipo de ritmo nesse retorno e que jogaram em Palermo, na Itália. Tá? Essas jogadoras, não tenha dúvida que elas terão vantagem sobre jogadoras que estão jogando pela primeira vez pós-parada, né? Ou pelo menos oficialmente. Casos de Simona Halep, casos de Pavlyuchenkova, a própria Strikova, Elena Ostapenko, Anastasia Sevastova, são nomes de peso, nomes que certamente na maioria das partidas vão ser favoritas pelo mercado, mas que a gente precisa ter muito cuidado, porque se enfrentarem jogadoras, ou que vieram de Palermo já com ritmo de jogo, ou 2, que passaram pelo qualifying de Praga, certamente vão enfrentar dificuldades. Isso é o que a gente sempre comenta aqui, eu não canso de repetir, vou sempre repetir, porque nunca é demais lembrar desse critério que é importante, e isso aconteceu em Palermo. A gente viu algumas vitórias muito interessantes, por exemplo, a francesa Dodin, que apesar de ser lucky loser, ganhou da Zidansek, que é uma especialista em saibro, logo na primeira rodada. A gente viu a jovem Juvan, um grande talento, derrotando a Vondrousova em 3 sets, que também veio do quali, a Juvan. E a gente viu a própria Cocciaretto, né, que a gente comentou lá no começo do programa, a Cocciaretto que veio do quali, menina da casa, e que ganhou da favoritíssima Dona Vecti, ainda em segunda rodada. Então vejam como é importante, como pesa esta questão de ritmo de jogo. É a análise do Thiago Meirelles do WTA International de Praga, na República Tcheca. E nós teremos, né, Thiago, uma característica nesse torneio, porque agora vai ser assim, né? O primeiro torneio depois da pandemia. Agora é o segundo torneio depois da pandemia, mas o primeiro com viagem. A cada semana nós teremos uma novidade em relação à pandemia de Covid-19. Neste caso, do torneio de Praga, será a primeira vez em que jogadoras vão sair de uma competição e ir para outra competição. No caso das meninas que estão em Palermo e vão jogar Praga. Como você imagina que será o impacto disso, tendo em conta o fato da pandemia? Então, uma viagem hoje não é simplesmente uma viagem, tem todo ali um procedimento de cuidados e tudo mais. O desgaste de uma viagem, inclusive psicológico, é muito maior do que era antes da pandemia. Pois é, Rodrigão, muito bom ponto esse. Essas meninas e essa galera toda estão acostumados a viajar, essa é a vida deles, né? Claro, deram uma boa parada aí, mas eu acho que o peso e o impacto e a grande expectativa, eu diria, vai estar muito mais fora da quadra, porque esse é o grande desafio do mundo do tênis, né? A gente vai ter um monte de gente que estava em Palermo, na Itália, dentro de uma bolha testada, livre do vírus, beleza, show de bola, apareceu um caso, tiramos, isolamos, ficou legal. Agora, todo esse lote de gente, ou a maioria, uma grande parte dessas pessoas vão se mudar para Praga. Até aí, ok, vão passar por protocolos e tal, mas lá vão encontrar pessoas que estavam na Suíça, que estavam na França, que estavam na Romênia, que estavam na Rússia, que estavam em vários lugares diferentes. E aí vão se misturar, né?
E aí é que vem o grande desafio, se a gente vai conseguir, eu digo a gente, porque eu, vamos lá, emocionalmente me incluo dentro da WTA, mas assim, o desafio vai ser como criar uma bolha de novo, ter certeza que está todo mundo livre do vírus. É claro que eu sei, vão testar e tal, mas esse vai ser o desafio, né? Muita gente vindo de lugares diferentes. Então, vai ter que se criar uma bolha de novo dentro de Praga, ter certeza que não tem ninguém contaminado ali dentro da bolha do circuito, né? E aí realizar o circuito. E depois, na próxima semana, vão para outro lugar, e assim por diante. E é por isso, até já aproveitando, que tem muita polêmica ainda, nem é nos bastidores, é realmente no Twitter, nas redes sociais, a gente segue o pessoal e muitas opiniões contrárias, né, e divergentes, gente que achando que dá para fazer, que dá para seguir um protocolo, e gente achando que não vai dar, que vai dar confusão. Porque, por exemplo, o Nadal, essa semana, acabou de anunciar que não vai para o US Open, né? E a gente até vai comentar um pouquinho de ATP ali na frente. Mas por quê? Porque ele não quer sair da Europa e ir até os Estados Unidos com chance de, levar algum tipo de contaminação para lá, ou 2, trazer algum tipo de contaminação para a volta, na volta dele para a Espanha e para a Europa. Então, e tem gente que acha que não, que seguindo os protocolos dá para fazer e tal, tranquilo. Então, esse é o grande desafio, essa é a nossa grande expectativa. Dentro da quadra, eu acho que não, porque até mesmo comentando a Lara Arruabarrena, como eu comentei, a espanhola, a própria Cirstea, que se manifestaram publicamente, pelo menos das que eu vi, sobre o sucesso da organização de Palermo, elas no meio do depoimento deixaram bem claro: joga quem quer, vem quem quer, quem não se sente seguro, não vem. Então, quem vem para esse torneio de Praga, quem foi para Palermo, quem vai para Praga, é porque sabe que vai ter que passar pelos protocolos, por todo um cheque de segurança e que vai ter risco, né? Mas que, acima de tudo, estão colocando a sua profissão, a sua atividade principal, o seu amor pelo esporte em jogo, em primeiro lugar nesse momento, e tentar fazer com que esses torneios se realizem e o tênis volte a ficar um pouco mais como a gente está acostumado. Eu acho que é isso, Rodrigão. Dentro da quadra, eu realmente acho que não tem muito impacto. Como eu falei, Palermo foi bem normal e eu acredito que Praga também seja normal. Inclusive, aproveitando para encerrar o papo de Praga e a gente pegar o aviãozinho e ir para os Estados Unidos, eu comentei nos áudios lá no nosso canal do Telegram, né? Lembrando que a gente está com o nosso canal do Telegram ativo, mandando os nossos áudios, fazendo as nossas análises dia a dia de todos os jogos. Eu comentei para ficar com um pouquinho de cautela nos favoritos, né? Mas de fato não teve muito problema. Teve zebra? Teve, mas não teve zebra por falta de empenho ou por medo do coronavírus, vamos dizer assim. Tá? Foi zebra porque zebra normal, zebra que podiam acontecer, tudo tranquilo. E eu acho que em Praga vai ser a mesma coisa, não tem por que ser diferente, Rodrigão. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Tiagão deu a letra aí, hein? Canal do Telegram, canal free, gratuito para você, canal do Trading Like a Pro no Telegram. Você pode acessá-lo pelo link que está aqui na descrição deste Tênis Cast. Tô nele aqui, olha só, 1.280 pessoas, por enquanto, no momento desta gravação, têm a oportunidade de acompanhar gratuitamente as análises do Thiago Meireles. Somente no dia desta gravação, por exemplo, o Thiagão já mandou um áudio, um mini podcast em 7 minutos e 20 segundos analisando o quarto dia do WTA de Palermo. Ele falou sobre os jogos, as situações que estavam acontecendo em algumas partidas. Enfim, você tem muita informação de qualidade lá no canal free do Telegram do Trading Like a Pro. Cruzamos o oceano, saímos de Praga, na República Tcheca, vamos para Lexington, nos Estados Unidos. É torneio novo no calendário, é o WTA International, este no piso duro, $202 mil em premiação e uma chave pesada. Tem gente importante que vai jogar por lá, Thiago. Muito bem observado, Rigão. Inclusive, esse é um termo que eu gosto muito, né? Uma chave
pesada. E não tem outra maneira de se descrever o que vai acontecer em Lexington semana que vem. Lexington, que é uma localidade, vamos dizer assim, é um centro de quadras que tem muito tradicional nos Estados Unidos, mas fazia tempo que ele não abrigava um WTA da primeira linha. Ele, até o ano passado, durante muitos anos, ele vinha apenas abrigando torneios do nível de ITF. Aqueles torneios que são a porta de entrada, de transição, especialmente dos jogadores, das jogadoras que vêm do universitário americano para o circuito da WTA. E esse ano, em função de tudo isso que aconteceu e do remanejo do calendário do tênis feminino, a WTA confirmou esse torneio aí em Lexington. E como é o primeiro torneio voltando desta parada em quadradura nos Estados Unidos, e a gente também tem aí a expectativa do Grand Slam americano e US Open acontecer daqui umas 3 ou 4 semanas, a chave está recheada e a organização fez questão de trazer nomes muito pesados. E tem um nome que resume tudo isso que eu estou falando, que é simplesmente a presença confirmadíssima da grandíssima campeã Serena Williams. Simplesmente a maior jogadora de tênis feminino de todos os tempos confirmou presença em Lexington. Assim como a irmã dela, Venus Williams, assim como Sabalenka, a campeã de Grand Slam e sempre polêmica Sloane Stephens, a grande promessa Coco Gauff, enfim, a chave também vai estar pesada e eu acredito em uma semana muito boa de tênis, WTA de Praga, WTA de Lexington. Agora, especificamente nesse torneio norte-americano, Thiago, falando de apostas, de trading, enfim, falando da parte do tênis especificamente. O torneio nunca aconteceu e acontece pela primeira vez numa volta de pandemia depois de 5 meses de paralisação. É uma frase que eu estou usando bastante por aqui. Muita calma nessa hora, todo cuidado é pouco. É por aí, Thiagão? Exatamente. E a análise aqui é parecida com a análise, com a linha de raciocínio que a gente montou para o WTA de Palermo semana passada. Primeiro, estatisticamente, né, números a gente não tem, porque, como eu comentei, nunca teve ou não tem nos tempos recentes um WTA de Lexington para nos dar algum tipo de informação histórica, tipo de jogador encaixa mais e tal, enfim. Então, nós vamos fazer uma análise subjetiva, que é a análise, primeiro, todas as jogadoras que estão aí, algumas, né, vêm de exibição, outras a gente não sabe, não apareceram em exibições, mas, de novo, a gente não sabe se estavam treinando numa academia particular no seu país ou na sua cidade, enfim, é muito obscuro tudo que vai acontecer. Por exemplo, alguém viu a Serena Williams participando de alguma exibição? Eu não vi. E ela não apareceu, pelo menos nas minhas redes sociais, em nenhum momento batendo numa bolinha de tênis. Eu vi, inclusive, só uma foto ainda no começo dessa semana de ela numa forma física absurda. Alguém tem dúvida que ela vem para rachar tudo no meio? Eu não tenho. Mas a gente não viu ela fazendo exibição. Então, cuidado com... eu vi essa jogadora fazendo uns jogos de exibição, então ela vem com ritmo de jogo e vai jogar melhor que a outra que eu não vi jogando exibição nenhuma. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo, tá? Então vamos de novo. Vamos revisar nossa lição número 1. Olho nos qualifying. Aliás, o qualifying de Palermo nos rendeu muitos frutos. Porque o próprio mercado está destreinado. A mesma dificuldade que nós, do lado de cá, temos em precificar, em saber qual é a real situação das jogadoras, os bookmakers, os oddmakers das books também têm. Eles não são super-homens com informações em todos os lugares do mundo e sabem tudo de tudo, não. É como a gente. Procuram, pesquisam, buscam informações e precificam da maneira deles. E nós também. Né? Então, eles também erram. Eles também erraram e erraram feio em Palermo, especialmente no qualifying, e nós temos que se aproveitar disso, fazer o nosso trabalho. Essa é a primeira questão de Lexington, né? Depois, a primeira rodada também tem que ser com cautela, porque geralmente é na primeira rodada que a gente tem acesso a imagens, né? 99,9% das vezes a gente não consegue streams de jogos de qualifying, então a gente fica no escuro. Então, se for fazer uma aposta ali, vai devagar.
mas acompanhe os resultados. Se não der para acompanhar ao vivo, lembrem daquilo que eu já comentei aqui no Tênis Cast. Se não conseguiu acompanhar o desenvolvimento do jogo ao vivo, mesmo que seja acompanhando um placar, faz a lição de casa, abre jogo a jogo, vê como é que foi o jogo, não olha só o placar, 6-2, 6-4, 7-5, 6-3, não, abre o jogo, vê se teve muita quebra de serviço, vê se os games, apesar de não ter quebra, foram apertados ou não, vê quem é que se confirmou bastante saque. Vamos fazer um trabalho profissional, um trabalho que nos dê, pelo menos, não garantia do lucro, isso é impossível, mas que pelo menos dá certeza que estamos fazendo um trabalho baseado em informações. É isso que a gente tem que vir para a Lexington preparado. Tranquilidade, sem ansiedade de ir fazendo aposta na primeira oportunidade que achar que encontrou, porque a gente não precisa disso, né? Praga, por exemplo, vai ser muito mais tranquilo de se trabalhar, porque a gente já vai ter todo o background de Palermo, jogadores que já mostraram como estão, jogadores que jogaram bem e ganharam, jogadores que jogaram bem, mas perderam e vem com gana agora aqui com ritmo, enfim, vai ser mais tranquilo. Lexington, vamos com calma, acompanha o quali, acompanha a primeira rodada com o stream para verificar se aquilo que a tua análise dos qualis se comprova na primeira rodada quando tu assistiu o jogo daquela jogadora A, B ou C, e aí sim, a partir da segunda rodada a gente pode começar a tentar buscar uma coisa mais consistente, mais consolidada no mercado de Lexington. Acompanhe o Trading Like a Pro nas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos e gratuitos. Você falou sobre fazer um trabalho profissional. E isso é muito importante, né, Thiago? E tem muita gente ainda nas apostas que confunde ser um profissional das apostas, como você é, por exemplo, é alguém que vive do mercado, e trabalhar profissionalmente, porque quem quer ser lucrativo nas apostas, ainda que para um complemento de renda, ainda que não pense em deixar a sua profissão para viver de apostas e de trading, enfim, da indústria das apostas, tem que obrigatoriamente ser um profissional na hora de trabalhar, né? Você deu o exemplo aí de acompanhar os jogos, ou pelo menos de fazer um funil bem importante, né? Peneirar bem esses jogos, essa análise posteriormente, ainda que sem stream, enfim, buscando informações. Muita gente ainda confunde isso, né, Thiago? Não é porque você não é obrigatoriamente um profissional das apostas que você não deve trabalhar profissionalmente. Claro, né? A gente que vive nesse mundo, a gente encontra pessoas com diversas opiniões. E ninguém aqui está dizendo que isso aqui só dá para fazer de maneira profissional, não. Mas tem que estar bem consciente, né? Dá para brincar, dá para jogar moedinha para cima e ver se deu certo ou não, dá para trabalhar de maneira, como tu bem falou, amadora, mas com uma proatividade responsável e que busque o profissionalismo, dá para trabalhar de maneira super disciplinada, super profissional, buscando, quem sabe, uma atividade principal ali na frente, vinda do mercado de apostas, dá também, dá para fazer tudo. Mas eu, como um cara que já passei por todos esses estágios que eu comentei agora, e que hoje estou no mais difícil, que é viver disso aqui, e viver o dia a dia disso aqui, eu não posso dizer outra coisa que não seja: procure fazer da melhor maneira possível, porque afinal de contas é dinheiro que a gente está colocando para fora do nosso bolso, tentando voltar com mais do que a gente tirou, né? Então, a única maneira que se tem de se fazer isso de modo consistente é buscando uma proatividade, que eu comentei, um direcionamento profissional. E para você que quer ser um profissional das apostas, trabalhar profissionalmente com as apostas esportivas, eu te convido a conhecer a casa de apostas preferida dos profissionais. Claro que eu estou falando da Pinnacle. Ao contrário do que acontece em outras casas de apostas, a Pinnacle não limita jogadores bem-sucedidos. Você pode ganhar à vontade, jamais terá sua conta limitada. Os vencedores são sempre bem-vindos à Pinnacle. Para você conhecer a Pinnacle, para você abrir a sua conta na casa dos apostadores profissionais, o link está aqui na descrição deste Tênis Cast. E nós temos um código VIP especialmente para você. É o TLP de Trading Like a Pro.
Tiago Meirelles analisou aqui no Tênis Cast número 31 o WTA International de Praga, na República Tcheca, competição do saibro. Também analisou o WTA International de Lexington, nos Estados Unidos, esse no piso duro. São as competições desta semana que se inicia, Tiagão. E a gente está falando muito aqui de WTA, já falamos no episódio passado também sobre o WTA de Palermo, porque a ATP ainda está paralisada, vai voltar depois, né? Vai demorar um pouquinho ainda para voltar às competições masculinas, mas é claro que os rapazes estão se movimentando, né, Tiagão? Um panorama, como é que você está vendo esta movimentação do tênis masculino e a expectativa para esta volta também da ATP ao circuito mundial? A minha opinião é a seguinte, ninguém fala, mas o atraso, vamos dizer assim, da ATP com relação à WTA, para mim tem a ver com a briga e a disputa de beleza que existe entre os principais jogadores do circuito, tá? Djokovic de um lado, Federer e Nadal de outro. Djokovic fez aquela bagunça naquele torneio lá na Sérvia, na Croácia, que eu acho que se não tivesse acontecido, e Dimitrov, Borna Coric tivessem contraído o vírus, talvez a gente já tivesse tendo o jogo de masculino acontecendo nesse momento. Do outro lado, Federer e Nadal sendo muito mais conservadores, muito mais do lado do público, vamos dizer assim, dizendo que tem que ter cuidado, prioridade à saúde e assim por diante. A gente tem um Nick Kyrgios, né, tentando derrubar toda aquela fama de bad boy dele, vindo a público fazer um statement, né, uma nota oficial em um vídeo, dizendo que respeita todo mundo que quer jogar, sabe que muita gente precisa, mas que nesse momento tem que ter cuidado com a saúde, não dá para ter jogo, não vai jogar, não apoia, né, apesar de respeitar. Enfim, não há uma união, não há... E pelo contrário, há mais de uma liderança, ou seja, há grupos, e eu digo grupos porque são dois para não dizer que tem mais, de facções, vamos dizer assim, dentro da ATP, dentro do circuito masculino profissional de tênis. Na minha opinião, se ninguém leu, ninguém me disse, ninguém escreveu, eu não li em nenhum lugar, isso é a minha opinião do porquê que está atrasado. Bom, está atrasado, mas está marcado para retornar na semana do dia 22 de agosto, um Masters 1000, que acontece lá no Western Southern Complex, nos Estados Unidos, onde vai ter o WTA também acontecendo. Quando chegar o programa e falar da ATP, eu vou falar as mesmas coisas da WTA, tá? Mas ainda não temos a lista de jogadores que vai para lá, ainda não temos a confirmação de praticamente nenhum nome, até porque essa lista, ela caminha junto, vamos dizer assim, com a lista de US Open, né? Com a lista dos jogadores que vão para o Grand Slam, que a organização, que é a Associação Americana de Tênis Profissional, banca todos os dias, e praticamente todos os dias ela vem com uma nota dizendo que está confirmado, mas está tão confirmado quanto a ausência do Toro Miura, né? Do Rafael Nadal, o espanhol, que já comentei mais cedo, não vai ir jogar o US Open. E o Federer, por lesão, por aquela cirurgia que ele fez no joelho no meio da parada pela pandemia, também não vai estar. E eu fui buscar aqui, e a última vez que um Grand Slam não teve a presença de Djokovic e Nadal foi lá em 2009. Então faz mais de 10 anos que a gente tem sempre os top 3 jogando US Open, jogando Grand Slam. Isso é uma queda, isso é um prejuízo tremendo para o US Open. Não tem muito mais o que falar, na minha opinião, agora, Rodrigo. A gente tem que esperar mais alguns dias. Provavelmente, daqui 2 edições, tudo vai estar acontecendo ainda na WTA, se Deus quiser, e a gente vai voltar aqui para falar. E aí a gente vai ter um pouquinho mais de informações consolidadas de como que os meninos, os homens, os grandes jogadores do circuito de tênis profissional mundial vêm para o retorno das partidas pós-pandemia. Até porque com a pandemia as coisas se tornam muito dinâmicas, né? E a verdade de hoje muda para amanhã, que muda para a semana que vem, e a gente, é claro, continua acompanhando tanto aqui no Tênis Cast
quanto nos canais do Thiago Meirelles. Você está convidado para conhecer as redes sociais do Trading Like a Pro, tem muita coisa também no Instagram, no Telegram, a gente segue acompanhando de perto tudo que rola também na ATP. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Reta final da edição número 31 do Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Mais uma vez falando tudo, Thiagão, analisando para você, hein? Tudo sobre os torneios da semana que se inicia. E o trabalho continua, né, Thiago Meirelles? Pós-Tênis Cast, tem análise, tem posts no Instagram, tem pesquisar Twitter, deixa eu ver se eu acerto a lista aqui, tem que dar uma olhadinha nos jogos, tem que alimentar o Telegram, tem que cuidar do TLP Club, o trabalho não para, né, Thiago? Não para, tá pesado. O mês de agosto, como a gente previu, era de muito trabalho, a gente tem praticamente tudo acontecendo, todos os esportes e as ligas que o TLP cobre. A única que ainda está parada é o futebol americano, a NFL. Nós estamos trabalhando forte no tênis, obviamente, mas também estamos cobrindo futebol, a maioria das ligas. O futebol brasileiro está voltando, tem o basquete da NBA, tem o beisebol, né? Então, assim, tá muito trabalho, tem muita coisa para se fazer, mas não dá para reclamar. Afinal de contas, passamos muitos meses, muitos dias sem fazer nada durante aquele tédio que era a pandemia ou aquele lockdown ao qual a gente foi imposto devido à pandemia de coronavírus, Rodrigo. Então, não vou reclamar, vou levantar as mãos para o céu, vou agradecer. A galera lá no TLP também tá super ativa, tá muito bacana e é assim que a gente quer que continue até 2020 e que não pare nunca mais. E sabe que tem uma grande vantagem em trabalhar com apostas e com trading. Tudo tem os seus altos e baixos na vida, evidentemente, né, Thiago? Mas eu pensava isso justamente quando voltou, lembra lá, o campeonato coreano de futebol, foi o primeiro a voltar, e aí foi aquela revolução, né? Todo mundo tá acordando ou não dormindo durante a madrugada para trabalhar no campeonato coreano. E aí, não importa se o Brasil estava bem ou mal na pandemia, aqui pra gente, pro camarada lá na Argentina a mesma coisa, pro outro na China, na Itália. Quem trabalha com apostas tem a oportunidade de buscar, com perdão da redundância, oportunidades de trabalho em várias partes do mundo. Então, você está tudo bem lá em Palermo, você está tudo bem em Praga, você está tudo bem em Lexington, a gente consegue trabalhar independentemente da situação aqui, né, Thiago? Exatamente, e mais, eu vou mais além, né? Por exemplo, no futebol, todo mundo começou a trabalhar e admirar a Liga da Bielorrússia, né? E falando, por exemplo, do beisebol, que a gente trabalhava somente na MLB, que é a Liga Americana. Este ano começamos a explorar a Liga Coreana de beisebol, a Liga Japonesa de beisebol e rendendo muitos frutos. Então, muita gente diz, tem aquela famosa frase que toda crise é uma oportunidade. E aqui nesse mercado não é e não foi diferente. Graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, conseguimos potencializar e capitalizar a crise da pandemia e trazer coisas boas, coisas legais, das quais a gente se beneficia já agora que as coisas não estão tão paradas, né? Enfim, vamos lá, vamos em frente, tem muito trabalho, 2020 ainda é cheio até o final do ano, eu acho que vai embalar muito forte com 2021, vai ser uma tocada muito grande até as Olimpíadas, até a Euro, que tem lá na metade de 2021, e vamos embora, vamos em frente, TLP muito forte, Tênis Cast muito forte, seguimos firmes, Rodrigão. Seguimos firmes, seguimos lucrativos também lá no TLP Club, com muito conhecimento e muita análise, muita informação. Você que quer aproveitar as oportunidades do TLP Club, o link está aqui na descrição deste Tênis Cast. Match Point. Thiagão, bom trabalho, boas análises, boa cobertura dos torneios. A gente se encontra na semana que vem com mais um Tênis Cast. Muito legal, mais uma vez, eu fico feliz de ter gravado 2 Tênis Cast
na sequência. Convido quem ainda não está no nosso canal do Telegram a participar, o link está aqui na descrição. A gente manda análises de tênis e de futebol também, e conteúdos em geral. É muito bacana, se junte a nós, as mais de... Quantas pessoas? Mais de 1.200 pessoas, é isso, Rodrigão? Vamos lá, ao vivo aqui, ao vivo na gravação do nosso Tênis Cast, canal do Thiago Meirelles, TLP Club, 1.280 inscritos nesse momento. Tá subindo. Maravilha, mais de 1.200 pessoas, é muito orgulho, é uma honra eu poder falar para tanta gente assim que acompanha o nosso dia a dia. Você também está convidado a chegar lá e acompanhar o nosso trabalho diário no Telegram. Eu deixo aqui o meu abraço, cuidem-se, semana que vem tem de novo, depois na outra tem de novo, e se Deus quiser, vai ficar cada vez melhor. E o recado de sempre, keep it green. Nós somos o Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Marco Meirelles. O Tênis Cast conta com o apoio da Pinnacle, a casa dos apostadores profissionais. Na Pinnacle você encontra as melhores odds e os limites mais altos e nunca será limitado. Abra sua conta no link disponível na descrição deste episódio. O Tênis Cast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. Gostou do Tênis Cast? É novo por aqui? É nosso ouvinte antigo? Fica o pedido especial, curte, compartilhe, conte aos amigos, vamos espalhar a mensagem do trading e das apostas em tênis com muito conteúdo de qualidade oferecido pelo Trading Like a Pro. Foi muito bom, mais uma vez, ter a sua companhia, ter a sua audiência aqui no Tênis Cast. A gente se encontra na semana que vem com mais uma edição. Cuide-se todos, um grande abraço! Até lá! O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentaram Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.